No capítulo desta quinta-feira, 11 de julho, da novela Alma Gêmea, Julian diz para Serena que se ela for mesmo a aluna que voltou, ela se lembrará de tudo da vida passada dela. Adelaide enche a boca para dizer sim, aluna, minha neta. Serena, feliz da vida, diz que amanhã ela saberá o que esconde o coração dela. Sabina olha para Hélio e pergunta se ele está contente. Hélio diz que está sim, muito feliz pela Serena. A gente nunca mente para o próprio coração. Hélio diz que é por isso que ele quer o melhor para Serena, porque o afeto dele é verdadeiro. Todos da pensão colocam o advogado de Raul para correr. Me larguem, senão eu chamo a polícia. Divina manda ele chamar, porque ninguém coloca uma família decente na rua. Hélio, sem entender nada, pergunta o que está acontecendo. O de sempre, a sua família está dando um escândalo. Eles não são elegantes. Você que é uma separada não pode dar palpite. Olivia não fica calada e diz que ela é separada, mas não é muda. Ela conhece muito bem esse pobre homem que eles estão atacando. Eu sou advogado e vou colocar todos para fora de casa. Olivia regala os olhos. Elias pergunta: que história é essa? Hélio pergunta para o advogado o que ele está dizendo. Ele explica que a casa foi vendida e tem que ser entregue ao dono. Os moradores vão ter que desocupá-la. Hélio pergunta para o advogado se ele tem como provar o que está dizendo. Ele precisa apresentar algum documento. Eu vou voltar com todos os documentos necessários, mas já podem ir arrumando as malas, porque vocês vão ter que deixar essa casa. Ruberval vê Dalila chorando no quarto e pergunta o que houve. Ela conta que o Raul enganou ela, dizendo que iria comprar a casa para ela e o filho deles. Só que agora veio esse advogado dizendo que nós temos que sair daqui. Você pensou que fosse ganhar uma casa? Eu achei que o Raul fosse comprar a casa por amor à criança que vai nascer. Eu mesmo entreguei para ele o recibo do aluguel da casa. Eu acabei ajudando ele a descobrir quem era o proprietário. Roberval demonstra a alegria dele pelo Raul não ter dado a casa para ela, porque se isso acontecesse, ele não poderia ficar mais lá. Dalila chama ele de paspalho e pergunta por que ele não iria querer ficar lá. Porque eu tenho meu orgulho, lebre. Eu não poderia aceitar uma casa do pai do seu filho. Você é um tonto, isso sim, Roberval. Tonta é você que achou que iria ganhar uma casa do safado. Dalila fica toda sem graça. Madalena deseja sorte para Cristina e diz que será um lindo casamento. Débora sorri olhando para a filha e Cristina fica se admirando no espelho. Enquanto isso, Rafael está dizendo para Eduardo que ele está atordoado pelas suspeitas dele. Eduardo pede para Rafael desabafar com ele. Rafael diz que deixou a Serena depois da cena do beijo dela com aquele rapaz. Depois a Serena acusou a Cristina de ter armado tudo para separar os dois. Eduardo, que sempre ficou ao lado de Cristina, pergunta para Rafael se ele acha isso possível. Rafael, confuso, diz que não sabe. Ele ainda não consegue entender como ele foi acordar ao lado da Cristina. Rafael confessa para Eduardo que contratou um investigador. Eduardo fica indignado por Rafael ter feito isso. Sim, é o mesmo homem que contratei para investigar a morte da Luna. Eduardo pergunta o que isso tudo tem a ver com a Cristina. A Cristina conhece aquele rapaz. Ela chegou até a enviar dinheiro para ele quando ele estava na prisão. Eduardo pergunta para Rafael se ele falou com a Cristina sobre isso. Sim, e ela disse que foi um gesto de caridade. Eduardo pergunta para Rafael se ele está em dúvidas que a Cristina possa não estar dizendo a verdade. Rafael diz que pelo fato da Cristina sempre ter amado ele acredita que a Cristina possa ter feito de tudo para separar ele da Serena. E o que você pretende fazer? Eu preciso descobrir a verdade. Eu não posso me casar com a Cristina se foi ela quem armou tudo isso. Eduardo aconselha Rafael a não se casar se ele está em dúvidas. Rafael pergunta se ele acha certo romper um casamento ou adiar ele por conta de uma suspeita. Eduardo diz que é muito melhor do que casar cheio de desconfianças. Pelo menos adia até você ter certeza do que fazer. Rafael fica pensativo. Cristina diz para a mãe que o vestido de noiva está quase pronto. Débora pergunta sobre o andamento da festa de casamento. Cristina diz que falta acertar os últimos detalhes com a Olivia. Débora diz que cuidará disso para ela. Cristina fica sonhando com o seu casamento, dizendo que quer que seja inesquecível. Débora comenta com Cristina que ela está preocupada pelo Rafael ter procurado saber informações
dela e do Guto, e aconselha a filha a procurar saber se não é o próprio Guto que está contando o que sabe para prejudicar o casamento dela com Rafael. Cristina diz que irá mandar um recado marcando um encontro com o Guto. Débora aconselha a filha a ir agora onde o Guto mora para falar com ele. Mamãe, não fica bem eu visitar um homem solteiro às vésperas do meu casamento. Cristina, o Ivan saberá manter segredo. Ache o Guto de uma vez. Cristina concorda em fazer o que a mãe falou, mas antes ela vai procurar o Raul para saber se ele está providenciando colocar aquele povinho da pensão na rua. O advogado diz para Raul que ele não quer voltar na pensão, porque ele foi ameaçado por eles. Raul pede para ele ficar calmo, e Cristina chega na hora dizendo que então aquele povinho da pensão ameaçou ele. O advogado fica surpreso com a entrada de Cristina e pergunta para Raul quem é a senhorita. É uma amiga, nós podemos falar à vontade. Ela é parte interessada no negócio também. Cristina diz que ouviu tudo, que ele foi ameaçado pelo povo da pensão. Eu também fui enxotado da casa por empurrões. Depois apareceu um rapaz que exigiu que eu apresentasse os documentos. Raul pede para ele voltar lá e provar que a casa foi vendida, pois ele tem um documento que comprova a compra. Raul dá a documentação para o advogado da compra da pensão. Mas eles não vão sair tão facilmente não, eu tenho certeza. O contrato já será o suficiente para os hóspedes começarem a procurar outro lugar para morar, e depois eles receberão uma ordem de despejo. Raul manda o advogado primeiro mostrar o contrato e depois ele conseguirá a ordem de despejo. Cristina manda o advogado ser rápido, porque ela quer que aquele povo da pensão e a Serena vão para bem longe. Quanto mais longe, melhor. Adelaide apresenta Dr. Julian e Sabina a Vera. Vera cumprimenta os dois. Julian pergunta se ela tem interesse nos assuntos espirituais. Vera conta a história de Alexandra para eles, que ela ouve vozes masculinas, que manda ela fazer coisas ruins. O marido e a enfermeira dizem que é da doença, mas Julian pergunta se ela tem opinião diferente. Eu não tinha até pouco tempo. Agora comecei a me interessar por fenômenos espirituais. Adelaide conta que a Vera ficou impressionada com o caso da Serena. Ela viu a Serena dançar como a Luna dançava, e ela nunca estudou balé. Vera pergunta para Julian se ele acha que a mulher do amigo dela possa não ser doente mental, que possa ser sobrenatural. Sim, é possível. Eu já vi casos parecidos. Vera pergunta para Julian se ele aceitaria conversar com Alexandra. Julian diz que ele precisa da permissão do marido de Alexandra. Vera diz que isso vai ser difícil, porque o Eduardo não crê nisso. Julian reforça que precisa da autorização do marido. Eduardo diz para Vera que ela está sem juízo para querer uma coisa dessas. A dona Adelaide conhece esse homem. Ele está hospedado na casa dela, e ele já viu casos como Alexandra se mete e diz como o dela. Ela sabe que estão falando dela. Vera diz para Alexandra que ela só quer o melhor para ela. Naí se mete e diz para Vera que o melhor é o tratamento convencional, não essas coisas esquisitas. Eduardo concorda com Naí e diz que pensa igual a ela. Vera diz que não custa nada fazer uma experiência. Eduardo diz que não irá permitir, porque ele não crê nesse tipo de coisa. Ele não irá permitir que esse homem fale com a Alexandra. Vera diz que isso é a Alexandra que deve decidir. Ela pergunta para Alexandra se ela não quer ver Julian, que é especialista em fenômenos espirituais. Alexandra está possuída e manda ela não se meter na vida dela. Divina está chorando e Serena e Ofélia ficam consolando ela. E Divina diz que ela mora lá há tanto tempo, é como se a casa fosse dela. Ofélia aproveita para colocar a culpa no genro, porque ele ainda não comprou uma casa para ela. Eu me matei de trabalhar e sustentei meus 4 filhos, a senhora também. Ofélia diz que a ela ele não sustenta não, porque ela borda toalhas e tricota. Osvaldo diz na cara de Ofélia que ela não ganha nada fazendo isso. Divina pede para Osvaldo não brigar com a mãe dela. Ruberval vê Dalila saindo da pensão e pergunta onde ela vai. Ela diz que vai dizer umas verdades para o Raul. Ivan deixa Cristina na frente da casa do Guto e diz que se ela precisar é só chamar ele. Cristina conta para o Guto o que aconteceu. O Rafael descobriu que ela mandava dinheiro para ele na prisão. Ele nem liga e diz: e daí? E daí que ele não tirou essa informação do nada. Ele deve ter desconfiado e mandou investigar até que ponto chegava a nossa relação. Você passou informações para o Rafael? Guto diz que não. Ele também tem interesse no casamento dela com Rafael. Ela disse que assim que estivesse casada iria embora com ele.
Cristina pergunta como então Rafael descobriu isso. Deve ser a minha ficha na penitenciária. Lá devem constar todos os recibos que eu tive. Cristina diz que alguém deve ter investigado para o Rafael. Ela pergunta se ele tem ideia quem possa ter feito isso. Guto se aproxima dela e diz que não tem ideia, mas ele promete que se descobrir ele vai dar um jeito nesse intrometido. Cristina se afasta de Guto. Ela precisa descobrir quem está na pista dela. Guto pede para ela desistir do casamento com Rafael. Pega as joias que foram roubadas, vamos vender e ir embora daqui. Cristina consegue se soltar dos braços de Guto e diz que o casamento está perto, ela não vai desistir. Se ele quer que ela cumpra a promessa de fugir com ele depois do casamento, é para ele descobrir quem é que está investigando ela. E ela promete que dará tudo o que ele quer. Rafael está trancado no ateliê escutando a música de Luna e pensando nela. Felipe chega e diz para o pai que fazia tempo que ele não ficava lá escutando a música. Rafael diz que ele estava pensando. Felipe pergunta para o pai o que ele estava pensando. Rafael diz que ele está pensando em adiar o casamento dele com a Cristina, ou acabar de vez enquanto é tempo. Felipe diz que está aliviado com essa decisão dele. O senhor não ama a Cristina. Você acha que eu posso aprender a amar a Cristina? Não, o senhor ama a Serena. Rafael diz que a Serena traiu ele. Ele a pegou aos beijos com o outro. Felipe diz que ele já não falou do beijo com a mesma convicção. Está pensando na Serena como antes. Rafael diz que não deve pensar na Serena, acabou. O senhor não deve casar com a Cristina, será infeliz. Eu já tomei a minha decisão. Eu vou falar com a Cristina. Rafael olha para o lado e vê que Eurico estava ouvindo a conversa escondido e pergunta o que ele está fazendo lá. Eurico pede perdão e diz que ele veio ver se eles precisam de alguma coisa. Rafael, com voz ríspida, diz que eles não precisam de nada e manda ele fazer o favor de não ficar escutando as conversas atrás da porta. Se não fosse a confiança que ele tem nele, ele o colocava no olho da rua. Eurico, feliz da vida, conta para Zulmira que o Rafael está prestes a desmarcar o casamento com a Cristina. Ivan escuta tudo. Zulmira fica feliz da vida, pois não será mais perseguida pela Débora. Ivan se mete na conversa e pergunta se é verdade que o seu Rafael vai desmarcar o casamento com a senhorita Cristina. Zulmira pede para Ivan que esse assunto fique entre eles. Tá, Zulmira, com quem eu havia de comentar? Dalila não consegue encontrar Raul na loja. Débora tem a cara de pau de dizer para Olivia que ela quer que ela faça uma boa oferta de cardápio para o casamento da Cristina. Vitório percebe que a Olivia já ia falar besteira e se mete, dizendo para Débora que será a melhor oferta. Mesmo não querendo, Olivia acaba repetindo o que Vitório disse. Débora alfineta a Olivia, se desfazendo do estabelecimento dela, dizendo que ela preferia que fosse em outro lugar, mas o Rafael quer ajudar ela e a Cristina também, embora ela saiba que ela e a Cristina nunca se deram bem. Olivia diz que é profissional, a festa será impecável. Débora pega na cadeira, se desfazendo dela, e diz que só espera que as cadeiras estejam limpas, não estejam com tanto pó quanto estão agora. Olivia pega numa cadeira e diz: pó? Vitório olha com raiva para Débora, e Débora diz para Olivia que a limpeza nunca foi o forte dela, mas ela cuidará de tudo antes da festa. Ela pede licença e se retira. Quando Débora sai, Olivia diz para Vitório que ela tem vontade de matar Débora. Cristina chega à casa de Adelaide e vê Sabina e Julian lá. Adelaide diz que eles são hóspedes dela. Agnes apresenta a eles. Cristina é falsa e diz que é um prazer e elogia a roupa de Sabina. E quando as duas se dão as mãos, Sabina descobre que Cristina está mentindo e diz que ela não achou bonita, pelo contrário. Pelo contrário o quê? Você está se perguntando o que uma moça como eu, negra, faz em sua casa. Julian pede perdão e diz que a Sabina não tem papas na língua. Adelaide elogia Sabina e diz que gosta de gente sincera. Cristina diz para Adelaide que eles tiveram impressão errada. Eu só fiquei surpresa ao vê-los aqui, mas sejam muito bem-vindos. Adelaide diz para Cristina que Julian é médico especialista em vidas passadas. Ele vai submeter a Serena a sessões de hipnotismo. Agnes diz para Cristina que eles acreditam que a Serena lembrará da sua vida como Luna. Julian diz que Serena regressará à vida passada dela e recuperará a memória. Cristina pergunta para Julian se ele acha que a Luna se lembrará até da morte dela. Julian diz que é provável. Cristina fica preocupada. Adelaide pergunta para Cristina o que ela tem.
Por que ela ficou tão séria? Cristina mente, dizendo que achou fascinante a história. Ivan chama Cristina ao lado de fora da casa de Adelaide, dizendo que é importante. Cristina se vira e vê Ciro olhando para eles, e diz que ela agradece se ele não tentar ouvir a conversa. Ciro sorri para os dois. Ivan conta para Cristina que o Eurico escutou o Rafael conversando com o Felipe, e ele está pensando em desmarcar o casamento. Cristina fica furiosa e diz: o quê? O Eurico ouviu tudo. O casamento será adiado. Talvez não saia nunca. O seu Rafael quer desistir, senhorita Cristina. Dalila entra no escritório do Raul pela manhã dizendo que ele foi um canalha. Raul finge que não está sabendo de nada e pergunta o que houve. O mesmo advogado que eu vi aqui com você foi lá em casa para nos despejar. Você disse que iria comprar casa. Eu até ajudei você a descobrir o proprietário. Você não vale nada. Você não tem ideia do escândalo que eu vou fazer. Raul pergunta para Dalila como ela pode pensar isso dele. Dalila diz que não é cega. Ela está disposta a contar para o Rafael que ele pegou os livros de contabilidade que com certeza ele adulterou. Ela também vai ao juiz contar que ele seduziu ela. Ela vai armar um escândalo que ele não tem ideia. Não me ameace, Dalila. Como você pode ser tão mesquinha? Dalila acha a cara de pau dele dizer que ela que é mesquinha. Raul mente para Dalila dizendo que não foi ele quem comprou a casa. E a abestada acredita. Cristina mente para Rafael dizendo que está grávida. Rafael fica sem chão. Serena chega na casa de Elias dizendo para Julian que ela está pronta para lembrar da vida passada dela.